Saudações a todos, sou Marcos, Arina Babaloi, com algum dá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog, o blog escrito www.luminatracifar.com.br. Neste vídeo aqui eu vou responder uma questão, vou fazer a pergunta e vou responder ela para vocês, que é: será que você aí é o único responsável pelos seus problemas ou tem mais alguém, né? O que Ifá fala para mim, para falar para vocês? Que é você o responsável ou são os elementos externos? Então, se você está tendo um problema, o que causa isso? É você mesmo ou são as pessoas que não gostam de você? É isso que eu vou dar uma rápida explicação, tá bom? Bom, esse é um tema complicado. Eu vou tentar, eu mesmo, né, vou me policiar para ser objetivo, ok? Eu tô meio, além disso, um alerta, tô meio devagar hoje, né? Tô meio, com a voz um pouco tapada. Eu passei o final de semana em função, né? Então, Babalô atividade, né? De quando a gente tem função, né? Como a gente fala em Candomblé, estive em função. Então, hoje é domingo, eu tô bem cansado. Então, mas não queria deixar de fazer o vídeo, então estou fazendo um vídeo agora sobre esse tema, que eu tava para fazer já desde semana passada. Bom, vamos lá, né? Responsável. A primeira coisa que eu queria falar desse tema, depois de ter gastado um minuto essa introduçãozinha, é dizer o seguinte: eu sempre falo a vocês isso, né? Assim, Ifá representa uma religião, tá? O Babalaô é suposto, né, é um sacerdote de uma religião. Ele deveria falar sobre temas religiosos, deveria falar sobre teologia, ele deveria falar sobre filosofia, assim, estudar a religião, filosofia envolvida com a teologia, filosofia religiosa, né? Ele devia estar tratando isso. Por quê? Porque é uma religião, isso aqui é uma religião e ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote, ele representa a religião. E Ifá é o texto, são os textos sagrados da religião que representam o quê? Representam a palavra de Deus. Então, o Babalaô é como se fosse um padre, um pastor lá, falando, né, um rabino falando sobre o texto da Bíblia dele. Somos nós Babalaô somos pessoas que falamos para as pessoas, deveríamos estar falando para as pessoas que nos consultam sobre a teologia, sobre os textos sagrados. É isso que deveria ser o contexto do trabalho do Babalaô. E é isso que sim diferencia o trabalho do Babalaô do trabalho do Babalorixá, ou da Ialorixá. É isso, essa é a grande diferença, tá? Eu não vejo muito sentido, né? E essa é uma coisa que a gente no Ifá brasileiro quer resgatar, em você ter Babalaô que se comportam em consultas como se fossem um jogo de búzios, como se ele fosse um Babalorixá, uma Ialorixá. Assim, no caso do Babalorixá, né? Porque é masculino sempre, o Babalaô. Então, assim, a gente não vê muito sentido do cara se comportar da mesma forma, fazer uma consulta oracular com a mesma finalidade, ou com os mesmos processos, com a mesma duração, com a mesma fala, que um Babalorixá fala se você consultar búzio. A consulta Ifá é uma consulta diferente, diferenciada, nesse contexto de oráculos. Os búzios e o culto de tradição de orixá sempre voltado para a ação, né? Porque orixá é ação, resolver problemas. Você chega lá com um problema, com alguma questão, e você vai atrás do suporte de orixá para aquela ação de resolver o problema. E já Ifá você vai sempre para entender o contexto da sua vida maior, e o Babalô tem que ter, por Orumilá ser o testemunho do seu destino, ele tem que ter condição de cavucar, né, de aprofundar essa análise, de trazer informações diferentes que o jogo de búzios traria. Se você quer resolver problemas imediatos, procura o jogo de búzios, é muito mais fácil. O Babalô não se justifica para isso, tá? Bom, mas esse não é o contexto dessa pergunta, isso valeria até um vídeo pequeno só para falar sobre isso. Mas então, estou falando que o Babalô é uma pessoa que deve ser consultada para falar sobre o seu contexto, sobre a questão de teologia. O posicionamento dele é diferente. E nesse posicionamento, o que eu posso falar para vocês sobre essa questão de responsabilidade é assim: vou falar sobre dois aspectos, mas o principal, o que eu aprendo dentro dos Odus, o que eu aprendo lá em Ifá, que eu posso passar para vocês independente de uma consulta. É o seguinte: os problemas que você tem, o que te levam a fazer uma consulta oracular, eles são, na sua maioria, na maior parte, não vou falar números percentuais, que isso é uma bobagem, quero dizer, na maior parte esmagadora, criados por você mesmo. Nós criamos o nosso IBI, nós criamos a nossa negatividade, nós criamos o nosso problema.
quando você vai lá, geralmente, então quem é o responsável pelos seus problemas? Você mesmo. Não são, na maior parte das vezes, não são as pessoas que estão em volta. Eu vou falar sobre as pessoas em volta depois. Então, na maior parte das vezes, quem é você mesmo. E através do quê? Através de decisões que você tomou. Assim, você está no ponto aqui. Se a gente for voltar a sua vida no tempo, você tomou decisões que te levaram àquela situação. Poderiam ter sido evitadas com decisões melhores. Você se precipitou em falar, acusar, brigar, quando você poderia ter se poupado para aquilo, pensado melhor, teria um bom senso. Você toma decisões ruins, você faz atitudes ruins. Você toma atos que vão desencadear uma cadeia de atos subsequentes que vão atrair para você, vão te levar para uma situação de problema. Você comete erros e você se omite uma série de situações. Então, tudo isso que eu falei aqui para vocês é o que te leva a essa situação que você geralmente tem que procurar lá. A maioria esmagadora, as pessoas, você se coloca nessa situação, tá certo? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque se vocês levarem a vida com prudência, com calma, com bom senso, pensarem no que vão fazer, vocês evitariam a maior parte, né, os 99% dos problemas que você tem que te levam a ficar sem solução e te levam a orar. Porque lembrando a vocês todos, quem vai no oráculo, numa religião, é porque não tem mais nada mais onde para quem possa recorrer. Só um momento. Vamos lá, continuando. Então, e por que eu estou dizendo isso? Né? Porque, como eu falei no início, por isso que eu fiz aquela fala, e Ifá são palavras, são conselhos, é a palavra de Deus. Ifá não é a magia, entendam isso, gente, olha só, Ifá não é magia. O Babalaô não é um feiticeiro, não é um mago, não é nada disso. O Babalaô é uma pessoa que representa a palavra de Deus através dos odus. É isso que ele faz. Então, a maior parte de Ifá, da boa consulta, eu sempre já falo isso em vários vídeos, quem não assistiu vai ver, eu digo que 80% dos problemas, 80% de uma consulta é a fala, as palavras do Babalaô, as palavras são sagradas, o Babalaô é uma pessoa que tem que cuidar disso. Então, 80% da consulta é aquilo ali, 20% é alguma manipulação de magia que ele vai fazer para lhe ajudar. Mas o que vai transformar a sua vida é a fala que está lá. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que você ir, é um processo de você se autoavaliar, ouvir as críticas, ouvir os comentários e você usar você mesmo para consertar a sua vida. Não vai ser a magia que vai consertar a sua vida. Então, como eu falei, vou ir para o início. A solução não é magia. Você não só é a origem dos seus problemas, como você é a solução para os seus problemas. Se você não acredita nisso, se você acredita que os seus problemas são externos, então significa que você está procurando uma pessoa do outro lado, que tem um título qualquer, que não lhe interessa. Na verdade, se o cara se chama de Yaruxá, Babaloxá, Babalaô ou qualquer outra coisa, não importa, você está procurando um feiticeiro. Eu já expliquei aqui as diferenças, né? Procure vídeo, diferença de ebó e feitiço, e qual é a diferença da abordagem dos dois. Então, cara, você está procurando feitiço, você quer uma solução de magia? Beleza, procure, não reclame de métodos, não reclame de consequências e não reclame de valores. Não adianta vir com reclamações que eu fui no Babalorixá, ela me enganou, cobrou, não sei o quê. Olha só, se você está procurando uma pessoa para resolver assuntos pela magia olha só, todas essas reclamações que você fizer são injustas e não cabem. Tá certo? Tem outro adjetivo que eu não falo agora, mas não cabem. Não são apropriadas. Porque você, quando vai procurar uma religião, quando você procura Ifá, você tem que procurar o quê? A sua solução. Você descobrir onde você errou nesse seu caminho para você poder corrigir a sua vida. Em uma consulta, a parte relativa ao ebó, as oferendas, os sacrifícios que forem necessários, eles complementam aquelas palavras no sentido de te dar uma ajuda para você conseguir ter as forças e instrumentos para poder mudar a sua vida. Mas sempre será isso, porque voltando ao início, você é o único, na maior parte das vezes, é o único exclusivo responsável pelos problemas que você tem. Você tem que entender isso, você que colocou. Tudo isso poderia ser muito melhor se, como eu falei no início, se você tivesse pensado melhor, tivesse mais inteligente, melhor orientação, melhor suporte. Aí vão dizer, mas a gente nunca tem isso, a vida não é ideal. É verdade, mas assim, não muda. Assim, apesar de ser verdade, você falar que você cometeu erros por falta de suporte, ou por falta de oportunidade, ou por falta de ajuda, não vai mudar o fato de que você
causou os próprios erros, tá certo? Infelizmente eu não posso dar, já que você não vai ter, não posso dizer para você que já que você não vai ter condições de ser ajudada para tomar as melhores decisões, as suas decisões vão ser boas por causa disso, ou você não vai ser responsável por elas. Não, você será responsável. Então, pensa bem, os erros é a gente que causa, né? Claro que eu estou sendo um pouco duro nisso, com todo mundo, mas estou trazendo uma realidade. E isso vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. A gente, entendeu? Eu reflito e vejo na minha vida, no passado, as coisas, N coisas, situações que eu fui colocado de problema. A gente, né, o Babalaô é o próprio laboratório dele mesmo. Tudo que eu falo aqui, a primeira coisa que eu confirmo, as coisas que eu falo, sou eu mesmo, tá certo? Assim, são sempre, eu sou o meu primeiro, aliás, não sou eu, né? O primeiro consulente, né, o primeiro consulente de um Babalaô é ele mesmo. O Babalaô é uma pessoa que não vai ao outro Babalaô para se consultar. O Babalaô é uma pessoa que consulta, ele mesmo se consulta, porque se ele não tiver condições de resolver o problema dele, ele não vai ter condição de resolver o problema de ninguém, tá certo? Não vai ter condição de resolver de ninguém. Mas eu tenho que dizer para vocês, como eu falei, logo no início que eu ia dizer também, que nem sempre você é responsável pelos problemas. Claro que existem pessoas que são colocadas em problemas, os problemas são trazidos para ela por culpa de outros problemas. Isso também está em Fá, e Fá também fala isso para a gente. Os inimigos se amontoam em torno da gente. A inveja cerca você, a ganância, o roubo. Tem pessoas que têm a vida para poder enganar. Aí isso também, Fá me diz, explica esse tipo de personalidade. Tem pessoas que vivem para poder tirar as coisas das outras pessoas, né? O malefício para outras pessoas, elas querem se realizar fazendo mal para outros. Se você poderá ser uma das eventuais vítimas dessa pessoa, né? Existem feitiços, sim, pessoas que são feitas com você, pessoas que têm esse tipo de mente, tem pessoas que têm muito perturbada. Então, verdade, maldições são lançadas, feitiços são feitos, coisas são provocadas, pessoas se fazem o mal por N motivos. Isso está documentado em vários odus, né? O Meiji que a gente vê isso tem o Obê, tem o Obará, tem o Karan, tem o Warren, que contam toda essa situação de coisas que você, e o Axé também tem, entendeu? Você conta essa situação que você recebe. E para esses casos, sim, para esses casos, então o Ifá reconhece sim, olha, você pode ser uma pessoa que está fazendo tudo certinho, tudo de bom, e mesmo assim você atrair o mal para você, tá? Ifá manda a gente ter persistência no nosso caminho, ter retidão no nosso comportamento, ter o nosso caráter correto, e ele vai colocar, vai de suportar através do orixá para que você possa passar incúlume por essas situações da melhor forma possível, nem sempre combatendo, destruindo seus inimigos, às vezes apenas passando por eles, ou, né, ignorando-os, tá certo? Ficando superiores a eles. É como o que é montanha que aparece o Fum, que é a estação de Oque da montanha que aparece o Fum, e aparece Iká, você é a montanha que está lá imune aos que tentam lhe pegar. Então, Ifá dá para o Babalaô, através dos textos de Fá, através se a pessoa conseguir estudar, tiver boas fontes, né, entender a parte filosófica, né, a parte conceitual, a parte teológica, ele vai ter realmente conhecimento para poder lhe passar, orientar como você vai lidar com aquilo. Mas o que eu queria lhe dizer é isso. Então, finalizando, né, no finalzinho, sim, existem problemas que você vai ter o suporte de orixá para lhe ajudar a resolver. Esse é uma parte pequena disso aí, mas nunca associe, sempre procure achar em você os problemas que foram causados, quais foram as suas decisões, para você, junto com no evento, uma busca de um socorro, você fazer a sua mudança. E olha só, existem muitas recomendações de Fá para pessoas em relação a inimigos e problemas, que ele diz o seguinte, olha só, tem muitas recomendações, muitas histórias que terminam assim, o sentido é, não brigue com o outro para que você não possa atrair a raiva dele. Então, se a recomendação de Fá somente o Yondu Obê Gundá tem muita história assim, né? A temperança, a paciência. E o Obê Gundá, o Urumilá sofre 1000 coisas lá, calmo, tranquilo, continua sofrendo, e só um ano, ele passa 3 anos ou 4 anos sofrendo, para depois ter um socorro lá dos orixás, mas ele sai incúlume daquilo, ele não provoca mais problemas do que deveria provocar. Tá? Então, às vezes, o próprio conselho de Fá não é você chegar e reagir com porrada, né? Mas é você conseguir se livrar daquilo. Mas em outros também, o Modu, né, também tem essa coisa, que você recebe uma pedra de um lado e você vai ter lá 3 pedras para jogar de outro lado. Os Odus são muito ricos em informações, mas no núcleo da coisa está isso.
Nós somos a origem do nosso problema, das nossas mãos sai a maior parte deles. Os problemas mais complicados são aqueles que nós criamos, né? Então sempre tenha isso, e são os mais complicados de resolver. Então tenha sempre isso em mente, né? Quando você for procurar uma pessoa para um orixá, uma balaô, principalmente uma balaô, pense nisso, né? Você está ali para descobrir onde você errou, o que você deve fazer de melhor, né? Que pessoa melhor você deve ser para você atrair pessoas que vão lhe ajudar, que vão lhe suportar, que vão lhe socorrer e você evitar os inimigos, tá certo? Era só isso, essa é a mensagem que eu queria dar a todos. Abraços. Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.